1 Samuel capítulo 26. Ora, vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi se escondendo no outeiro de Aquila, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou, e desceu ao deserto de Zife, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel, para buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Aquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto, e percebendo que Saul vinha após ele ao deserto, enviou espias, e certificou-se de que Saul tinha chegado. Então Davi levantou-se e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado, viu Davi o lugar onde se deitavam Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do acampamento, e o povo estava acampado ao redor dele. Então Davi, dirigindo-se a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, perguntou: Quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do acampamento, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo na terra, com a lança, de um só golpe, não o ferirei segunda vez. Mas Davi respondeu a Abisai: Não mates, depois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor, e ficar inocente? Disse mais Davi: Como vive o Senhor, ou o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia e morrerá, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor, porém, me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, pois, toma a lança que está à sua cabeceira, e a bilha de água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e eles se foram. Ninguém houve que o visse, nem que o soubesse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Então Davi, passando à outra banda, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi bradou ao povo, e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Ao que disse Davi a Abner: Não és tu um homem? E quem há em Israel como tu? Por que, então, não guardaste o rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, porque não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei, e a bilha de água que estava à sua cabeceira. Saul reconheceu a voz de Davi, e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: E minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que o meu senhor persegue tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha na minha mão? Ouve pois agora, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor quem te incita contra mim, receba ele uma oferta. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não caia o meu sangue em terra fora da presença do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei e volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque a minha vida foi hoje preciosa aos teus olhos. Eis que procedi como um louco, e errei grandissimamente. Davi então respondeu, e disse: Eis aqui a lança, ó rei. Venha cá uns mancebos, e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, mas eu não quis estender a mão contra o ungido do Senhor. E assim como foi a tua vida hoje preciosa aos meus olhos, seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor, e livre-me ele de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também certamente prevalecerás. Então Davi se foi o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. 1 Samuel capítulo 27. Disse, porém,
Davi no seu coração: ora, perecerei ainda algum dia pela mão de Saul, não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim, e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou, com os 600 homens que com ele estavam, para Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família, e Davi com as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Ora, sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Disse Davi a Aques: se eu tenho achado graça aos teus olhos, que se me dê lugar numa das cidades do país, para que eu ali habite depois, porque haveria o teu servo de habitar contigo na cidade real. Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá, até o dia de hoje. E o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Ora, Davi e os seus homens subiam e davam sobre os Gesuritas, e os Girzitas, e os Amalequitas, depois, desde tempos remotos, eram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, não deixando com vida nem homem nem mulher, e, tomando ovelhas, bois, jumentos, camelôs e vestuários, voltava, e vinha a Aques. E quando Aques perguntava: sobre que parte fizestes incursão hoje? Davi respondia: sobre o Negebe de Judá, ou sobre o Negebe dos Jeramelitas, ou sobre o Negebe dos Quineus. E Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazê-los a Gate, pois dizia: para que porventura não nos denunciem, dizendo: assim fez Davi. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aques, pois, confiava em Davi, dizendo: fez-se-lhe por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. 1 Samuel capítulo 28. Naqueles dias ajuntaram os filisteus os seus exércitos para a guerra, para pelejarem contra Israel. Disse Aques a Davi: sabe de certo que sairás comigo ao arraial, tu e os teus homens. Respondeu Davi a Aques: assim saberás o que o teu servo há de fazer. E disse Aques a Davi: por isso te farei para sempre guarda da minha pessoa. Ora, Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. E Saul tinha desterrado a esse necromantes e os adivinhos. Ajuntando-se, pois, os filisteus, vieram acampar-se em Sunem, e Saul ajuntou também todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: eis que em Endor há uma mulher que é necromante. Então Saul se disfarçou, vestindo outros trajes, e foi ele com 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul: peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser. A mulher lhe respondeu: tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos, porque, então, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então lhe perguntou: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e falou a Saul, dizendo: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ao que o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Perguntou-lhe ele: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra, e lhe fez reverência. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas nem por sonhos, por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel:
Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desviado de ti, e se tem feito teu inimigo? O Senhor te fez como por meu intermédio te disse, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão, e o deu ao teu próximo, a Davi. Porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e não houve força nele, porque nada havia comido todo aquele dia e toda aquela noite. Então a mulher se aproximou de Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, dando ouvidos às palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti e come, para que tenhas forças quando te puseres a caminho. Ele, porém, recusou, dizendo: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e ele deu ouvidos à sua voz, e levantando-se do chão, sentou-se na cama. Ora, a mulher tinha em casa um bezerro cevado, apressou-se, pois, e o degolou, também tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos ázimos. Então pôs tudo diante de Saul e de seus servos, e eles comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite.